Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 18 de junho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: meu marido ama a obra de Deus. Praticamente todos os dias ele tem uma ministração com a sua banda. Só que preciso confessar que eu me sinto abandonada, diz a nossa ouvinte. São muitos anos dessa maneira, ele nunca me leva e tampouco fica em casa para me ajudar. Eu morro de saudade do tempo em que passava ao lado dele e tenho plena consciência de que me tornei uma mulher estressada. Como ajustar o amor pela causa do reino e o tempo familiar? Qual é o ponto de equilíbrio nisso tudo? Por outro lado, como ser parceira no Ministério do Cônjuge? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer, em Cosmorama, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R., bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Tenho a certeza de que nós vamos transcorrer um debate muito abençoado e muito orientador para nosso ouvinte. A nossa ouvinte pergunta, e o senhor destacou, só que preciso confessar que eu me sinto abandonada. Ela faz uma série de perguntas a partir dessas afirmações iniciais, onde ela conta, veja que ela observa que o marido ama a obra de Deus. Praticamente todos os dias ele tem uma ministração com a banda. Só que preciso confessar que eu me sinto abandonada, diz ela. Eu estava conversando aqui em off que a primeira frase e a que eu marquei são duas frases que precisam andar juntas. Ou seja, meu marido ama a obra. Ela destaca algo muito importante, muito louvável, né? Uma pessoa, quantas esposas estão querendo seus maridos, né? Dentro da obra, amando a obra. Por outro lado, ela se sente abandonada, e quando eu leio todo o e-mail, eu vejo que há um desequilíbrio, né? Da parte desse esposo por amar a obra e se dedicar muito à obra, está esquecendo da sua esposa. Eu olhei de duas formas quando eu li o e-mail que recebi. Ou seja, ela pode estar se sentindo abandonada realmente por causa do desequilíbrio desse pastor, desse irmão, que está se dedicando ao ministério dele, com a banda, com a palavra. Ou ela também, por outro lado, existe também muitas esposas que acabam não acompanhando o esposo no seu ministério, no seu chamado, e por não acompanhar e não abraçar a causa, se sente abandonada porque o esposo ama muito a obra e está se dedicando à obra. Mas eu creio que no debate nós vamos ter muitas orientações para ela. Pastor Josué Andrade é presidente da Convenção Batista Carioca. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, JR. Bom dia, doutor Haroldo Oliveira. Bom dia, demais componentes aqui da mesa. Bom dia, ouvintes. É com alegria que estamos aqui compartilhando este momento e um assunto muito importante que eu sei vai trazer muita luz e contribuição para muitas pessoas. Há muita gente desequilibrada, na sua opinião, pastor, em relação a este aspecto do envolvimento com a obra, responsabilidade com a obra, amor pela obra, prazer em estar na casa do Senhor e ao mesmo tempo uma ausência
percebida, sentida e até denunciada pela nossa ouvinte aqui quando se trata da casa, do lar, família. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Sim, existe sim, e tem que ter uma certa atenção, porque o envolvimento muitas vezes ele é pelo lado emocional, talvez pelo sentimento, pela obra, mas você tem que conciliar o aspecto familiar, o aspecto da família, até que ponto a família contribui, dá a sua participação no ministério. Então, haverá de sempre ter um diálogo para observar as opções, eu diria assim, de participação e de também cada cônjuge, no caso ali é o casal, poder participar e compreender a atividade do outro e apoiar, porque na verdade haverá de ter tempo um para o outro e isso tem que ser feito com muito diálogo e diria assim, entendimento sobre a obra, porque às vezes você dedica muito à obra, mas esquece a família, ou então dedica muito à família e esquece a obra, então tem que haver uma conciliação. Verdade. Deputado federal Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje, dentro desse assunto que envolve este desequilíbrio, pelo menos é o que compartilha a nossa querida ouvinte, deputado Harold. Bom dia, JR, debatedores, queridos ouvintes. É verdade que este assunto não é um assunto exclusivamente dos ministros dentro das igrejas. Este tema é um tema da modernidade que nós vivemos hoje, em que as pessoas são muito envolvidas no sustento da casa, no trabalho, e ficam muito tempo distantes um do outro. E isto pode realmente criar um desajuste no casal, criar um desequilíbrio. Quando se trata da obra do Senhor, quando se trata do reino de Deus, essa situação toma outros matizes, outras formas de ocorrer. Por quê? A obra de Deus, ela tem um conteúdo por trás voluntário. Ele tem um conteúdo de vocação, de separação. Ela tem por trás uma ação que é uma ação transcendental, que é ação espiritual nisso tudo. Então, realmente é diferenciada a situação. Então, nesse caso do marido e da esposa, o marido pastor, no caso aqui, o marido cantor, né, tem seu ministério de louvor com a banda, tem que haver muita sabedoria para encontrar esse equilíbrio para que a obra continue. Por outro lado, o marido é que é maior responsável por isso, no meu entendimento, neste caso que está apresentado aqui, porque é ele que está se afastando da esposa, de maneiras que ele terá que fazer um esforço para buscar esse equilíbrio, para levá-la, inclusive. Olha aqui nós temos, chegou agora o pastor Anderson do Carmo, né, que tem um ministério de louvor, tem o Ministério da Palavra, com a pastora Flor de Lis, e eles viajam o Brasil inteiro. Às vezes ela vai sozinha, às vezes ele vai sozinho, porque ele é pregador, mas eles encontram o equilíbrio. Então essa que é a questão que nós temos que buscar, é o equilíbrio nas ações de um e de outro. Pastor Anderson do Carmo, muito bom dia, seja bem-vindo. Dentro desse aspecto que o senhor já acompanhou aqui entre nós, ouviu e tem essa experiência, como disse o nosso irmão Harold, que pensa o senhor sobre esse ponto? Pastor JR, mais uma vez, para mim é um prazer, uma honra estar aqui nessa mesa de debate. O pessoal aí, os ouvintes da 93 acompanham demais esse programa. Tenho certeza que nessa manhã Deus vai orientar muito. Sobre o que o deputado Harold comentou, eu concordo que essa globalização, né, faz com que aconteça esse fenômeno na sociedade. Antes, porém, apóstolo Paulo disse a Timóteo que nós, pastores, teremos que ser líderes, ou melhor, exemplo dos fiéis. Dentro desse aspecto, nós temos que dar uma resposta a essa sociedade que tem um ponto de equilíbrio, um ponto de encontro. No meu caso, deputado, já que você citou aí que eu e a Flor viajamos e tem o Ministério, tem o Instituto Flor de Lis, tem muitas atividades, nós tomamos uma decisão assim que nós casamos. Que eu já encontrei ela como cantora e ela me encontrou como pregador. Quando a gente casou, a gente fez um acordo, né? Ninguém viaja para atender uma agenda separado, eu ou ela. Então, para que até o senhor saiba, a gente nunca viajou para atender uma agenda seja um convite de uma igreja, separado, mesmo que eu não vá pregar. Eu estou ali servindo ela de uma forma, se ela não vai cantar, que é impossível hoje,
ela está ali comigo. E as atividades do dia a dia, a gente se divide aí sim, e à noite a gente se encontra. Por quê? Como exemplo dos fiéis, a ouvinte colocou aqui: meu marido ama a obra. Se ele ama a obra, ele primeiro tem que amar os princípios, os valores do reino de Deus para essa obra, porque senão você diz que ama a obra, mas de fato não ama, porque você não está passando com atitudes os princípios e os valores, que é qual e primordial. Não existe obra, não existe igreja sem família. A família é a base de tudo isso. Quando a gente observa esse amor à obra e coloca do outro lado um ativismo, um trabalho até árduo, bonito da gente ver e de encorajar as pessoas a terem, uma vez que a gente vê exatamente isso, tem pessoas que não amam, que não têm conexão nenhuma e outros estão muito conectados. Esse aspecto que envolve o conhecimento da obra de Deus, de verdade, sei quem é Deus, conheço a sua obra e quero servir a Deus na sua obra, apesar das minhas fragilidades, dificuldades e lutas, etc. Você tem uma identificação clara. Quem conhece a obra de Deus não vai abandonar a sua casa. Essa percepção que aí está. Ou por outro lado, existe uma intensa atividade que vai sugando as energias do indivíduo a ponto dele, quando ele está até em casa. Só que ele é o corpo estendido ali no sofá, ele não tem mais energia para nada, ele não tem alegria para brincar com os filhos, ele não tem energia para estar com a sua esposa, ele não tem ânimo para nada, porque o foco dele foi todo ali utilizado, de alguma forma sua energia foi sugada. Eu estou usando essa expressão sugada para dar a ideia de que ela foi tirada de uma maneira equivocada, ela foi além do ponto, ela foi excessiva. Pastor Sérgio, quero ouvir os companheiros, pastor Anderson, pastor Sérgio, pastor Josué e o nosso irmão Harold. JR, o grande, nós vemos aqui no e-mail da nossa irmã um grito de socorro, né? Ela aqui faz uma crítica muito dada ao socorro. Ela não coloca, ela não expõe o marido assim, condenando ele pela atitude dele, mas ela está dizendo assim: caramba, eu me tornei até estressada pela ausência dele. Ela já está até se culpando aqui nas entrelinhas, né? Já está se culpando. Ela não expõe o marido assim: caramba, ele não quer, poxa, ele não quer. Não, ela está falando assim: ele ama a obra, eu não estou conseguindo acompanhar ele, eu sinto saudade desse tempo. Por quê? Porque a carga da obra, a verdade é que a obra, se nós começarmos a nos dedicar, nós vamos nos apaixonando de uma forma que ela vai tomando mesmo o nosso tempo em todos os aspectos, no âmbito familiar, no âmbito profissional, se a pessoa tem lá a sua profissão, a sua função secular, a tendência é você acaba não dando atenção para outra função, para poder dar mais atenção ao seu chamado, e se torna opressor. Então, nós precisamos entender que, por exemplo, Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 7 acerca do casamento, e ele é muito tremendo nesse capítulo, quando ele diz que a mulher deve cuidar do marido depois que casa, meu amigo. Ele diz para cuidar do marido e dar atenção ao marido da maneira que tem que dar, porque os solteiros dão atenção à obra de Deus. Então, Paulo pede para ter um consenso na hora de dividir essas funções. E pastor Sérgio, dentro do que você falou, né, que você tem comentado aqui, ela deixa claro no e-mail quando diz assim: ele nunca me leva. Então, ela está se sentindo culpada, do tipo assim, ele está fazendo a obra, eu não estou conseguindo. Não, nesse caso, o comportamento ele está amplo. Ele não só nunca leva. Então ele não se preocupa em nenhum momento estar junto. E eu achei esse debate, assim, o tema muito interessante, porque eu sou pastor, né? E o que a gente ouve muitas vezes vou botar aqui uma classe, dos músicos, dos cantores, dos pregadores, como diz o deputado Harold, é o seguinte: aí o diabo tem figura nessa situação, ele começa a ter a responsabilidade. Não, o diabo está usando como pedra de tropeço. Não. É o camarada que não, ou vice-versa, que não sabe lidar com essa situação, e ele tem que saber lidar, porque ele é o exemplo. Porque senão ele está cantando aqui e está querendo um divórcio dentro da casa dele. E aí o jovem que está ali liderado por ele, ou aquele grupo de louvor que está sendo liderado por ele, vai ficar igual a ele. E aí, que base nós temos para tudo isso? E como o debate vai tomando um rumo, vai tomando um crescimento, na verdade, nós vamos chegar nesse ponto. O que nós vemos hoje de pessoas envolvidas com a obra de Deus,
que não leva suas esposas, né, para ministrar, para pregar. A maioria dos pregadores que aparecem na igreja, ele aparece sem esposa. E aí ele tá criando problema para dentro de casa, poxa. O pastor Anderson falou, estou sempre com a minha esposa. Eu também ajo dessa forma, eu procuro estar com a minha esposa, porque a obra de Deus toma tempo, e se você não estiver ali com sua esposa para almoçar, para jantar, para cuidar da família, vai chegar esse ponto aqui que está chegando. E aqui é interessante que essa ouvinte, ela faz, eu fiz uma divisão aqui do seu e-mail, e ela diz, primeiro, ela me sinto abandonada. Depois ela diz, muitos anos desta maneira, ou seja, de abandono. Depois ela diz assim, saudades dos tempos juntos. A gente tem que destacar isso aqui, né? Quer dizer, houve tempos bons com o convívio, o trabalho, né? Aí depois ela fala assim, se tornou estressada em função desse abandono, ou seja, dessa falta a presença do esposo. E depois ela diz um desejo aqui muito interessante, como ajustar o amor pela causa do reino e o tempo familiar. Ela mesma coloca aqui essa questão aí, perguntando, um pedido de socorro. E depois ela também se coloca aqui com 2 pontos, ela diz, qual o ponto de equilíbrio? Então ela está querendo buscar aqui junto conosco aqui agora e com todos os ouvintes que vão dar sugestões naturalmente, qual o ponto de equilíbrio e como ser parceira, ou seja, ela quer participar. E a gente vê que isso é um problema que acontece em muitos cônjuges, muitas famílias, pastores, esposas, enfim, pessoas ligadas à obra, como o colega aqui que está dizendo do seu trabalho, da sua especialidade, a sua esposa junto com ele. Então, é preciso que haja verdadeiramente um ponto de equilíbrio, um diálogo para entendimento, priorização para ver o que vamos fazer juntos e dar o tempo também de compartilhar, eu diria assim, um momento de lazer, de descanso e até mesmo de entendimento com relação a essa obra, que é muito importante quando há uma parceria com maturidade. Eu diria também que por trás desta relação, como uma relação conjugal, existe um fator que é muito importante nisso aí, que é o amor, que é o apelo do estar junto. Porque logo que um casal se casa, está vivendo, e ela tem saudade desse tempo, né, que estávamos sempre juntos, porque existia apelos, outros apelos, né, para estarem juntos. Mas essa convivência, o convívio, ele vai trazendo novas formas de relacionamento que são tão importantes. Quer dizer, aquele amor que no começo tem muito de paixão, aquele ímpeto, até um apelo, até sexual muito forte, ele vai depois se ajustando e vai dando lugar a um outro tipo de relacionamento, de um amor muito mais sólido, muito mais constante, mais permanente. Isso é uma outra questão que tem que ser avaliada aqui. Ela tem que olhar dentro do coração dela. Como é que está esse tipo de relação? Porque não adianta também cobrar se acabou o amor. Ou se o amor esfriou demais. O que é feito para manter? Porque isso tudo também é um regadorzinho na mão o tempo todo, que depende do marido e depende da esposa. Aquele regadorzinho para essa florzinha ficar sempre viva, porque senão apaga. Ela nos conta aqui que ele se dedica à música, né? E ela fica em casa com a filha. E ela tem também uma outra atividade. Então ela tem uma atividade fora. Ela tem a filha, que é filha deles, ela cuida da filha, ela cuida da casa, ela cuida do trabalho e ele não ajuda nada em casa. Vejam que ela faz uma observação que ele não fica em casa para ajudá-la. Existe uma demanda física, demanda de empenho, demanda de cuidar da casa, e que ele, pelo que ela nos conta, ele não assume essa responsabilidade. Uma menina de Deus, uma menina de igreja, uma menina cristã, ela fala no seu texto inteiro sobre oração, percebe que há uma luta, percebe que há uma dificuldade, mas a pessoa está no meio. Quando está no meio, em geral, a pessoa não consegue enxergar saída. Ela não consegue ver uma alternativa. E aí chega uma ouvinte que diz o seguinte: olha, na minha igreja é o contrário. Eu sou diaconisa e tenho dificuldade de contar com alguns casais da minha igreja. Eles se dedicam demais ao casamento e se esquecem da obra. E quando eu falo, eles usam a passagem de Paulo que diz que o casado tem que agradar a esposa. E aí, como ajudá-los a encontrar o equilíbrio? É o oposto, minha gente. E aí, como fazer numa situação como essa? Estamos juntos no Debate 93.
Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, os nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém aí que diz que o cônjuge o troca pelo ministério? 67% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem. É mesmo? E no nosso site, 55% deles também afirmam que conhecem. Quero ouvir a opinião dos nossos queridos ouvintes e a participação de todos com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje sobre esse assunto, gente. Olha que coisa impressionante. Quanta gente conhece alguém que está ficando de lado, que à medida que o tempo passa, percebe-se exatamente isso aí. Por outro lado, o aspecto contado aqui pela nossa querida ouvinte, que é de Madureira, está acompanhando a gente agora. Diz: olha, na minha igreja é o contrário. Sou diaconisa e tenho dificuldade de contar com alguns casais da minha igreja. Eles se dedicam demais ao casamento e se esquecem da obra. E quando falo, eles usam a passagem de Paulo, que diz: o casado tem que agradar a esposa. Se fosse o ministério da igreja, atividade na igreja é para solteiros, né? Como é que é o ponto de equilíbrio? Pergunta a nossa querida ouvinte. Como ajudá-los a encontrar o equilíbrio? Que pensam aqui os companheiros? Microfones abertos aí. JR, são dois grandes extremos, inclusive eu escrevi aqui na minha folha extremo, né? São dois grandes extremos que existem aí. Uma é o ouvinte que está fazendo um apelo para uma orientação acerca do esposo, e como você disse, nós vemos que é uma menina de Deus que quer socorrer o casamento, né? Que é uma orientação, algo muito de Deus aqui. Eu vejo esse meio assim como uma menina muito de Deus, e por outro lado ele, por sua vez, deve estar muito envolvido com a música, com o ministério musical, que não quer, que não está dando atenção à sua esposa. E o outro extremo é esse aí que nós encontramos em toda a igreja, né? As pessoas, os casais que depois de um certo tempo, que começam com toda disposição, com todo empenho, mas depois de um certo tempo começam a se dedicar menos. E quando vai ser cobrado, geralmente nós ouvimos isso: porque eu tenho que ter tempo para a família, porque eu não tenho saído com meus filhos, porque... Agora, isso daí não é difícil de se resolver. Eu acho que o segundo caso, tá, é mais fácil de se resolver do que esse primeiro, né? Porque é uma questão de reunir com essas pessoas, com esses casais diáconos, para poder conscientizá-los de que foram chamados para servir, né? Orientá-los para que tenha também o equilíbrio. Tudo é equilíbrio, e eles precisam de equilíbrio para poder também se dedicar à obra, porque o que ocorre é que esses diáconos casados, quando chegam a um certo tempo de ministério, acabam deixando de servir da maneira que servia. Então é orientação. E hoje, JR, com uma demanda de, vou chamar assim, de crescimento da igreja, né? Ela é absurda. O movimento que está sendo hoje, que está acontecendo com a igreja evangélica no Brasil, é extraordinário. É uma revolução que está acontecendo nesse país. E dentro disso, muitos casais, vamos botar assim, que estavam nessa cadeira da comodidade e tal, ele está sendo aproximado pelos que estão chegando. Se eles permanecerem por algum tempo negligentes, tenha certeza que vai ser colocado outro no lugar. Isso aí fique tranquilo. Por isso que esse é o menor dos problemas. Eu acho que realmente o e-mail que foi enviado aqui, ele foi cirúrgico. Está acontecendo sim. É uma ferida que precisa ser tratada na igreja evangélica no Brasil inteiro, em que as pessoas não estão sabendo lidar com essa questão. Disse muito bem o deputado Haroldo, é a globalização. Já está difícil lá fora. Cabe nós, dentro da igreja, nós líderes, pastores, ensinar, discipular, né? E adequar, porque senão a gente pode alimentar isso, porque qual pastor que não quer um camarada que está 100% na obra? Então é o pastor, e aqui, JR, já entrando aqui, o pastor tem que olhar isso. Poxa, cadê a sua esposa, obreiro? Ou vice-versa, cadê seu esposo? Por que ele não está aqui? É o pastor que tem que se preocupar, porque a ovelha, poxa, se eu não me adequar a isso aqui, o pastor vai me tirar e vai colocar outra. Eu acho que passa por aí. E aí quando o pastor não tem aquele casal que tem esse daqui, espreme mais, né? Ok, e também é importante que os pastores, líderes, você sempre tem que trabalhar isso com como líder que você é, e buscando os seus liderados. No caso o pastor também, as mensagens direcionadas à igreja,
focar esses pontos importantes, que é exatamente a forma como você pode trabalhar na causa de Deus e ser dedicado e fazer um trabalho, eu diria, com maturidade, com dedicação, sem prejudicar esse lado familiar, esse lado de convívio da família, enfim, para que haja assim um despertamento e participação maior com eficácia, com eficiência por parte de todos aqueles que estão envolvidos na obra. E não fique alguém triste lá porque está sendo desprezada, porque alguém deixou de dar a sua contribuição, a sua participação, ou seja, enfim, juntos, dialogando, ouvindo os seus líderes e liderados, e isso acontece muito em encontro de muitas vezes de liderança, que você pode focar essa parte, ouvir dos seus líderes, como você está, o seu lado emocional, a sua participação na obra, o que você pode fazer também com a família, porque é muito importante, como disse, esse diálogo entre a família, entre a igreja, entre os liderados, para que a obra não fique prejudicada e também o relacionamento familiar não fique prejudicado. É porque a interpretação é que no médio longo prazo, a família ou o indivíduo, né, o marido ou a esposa que vai além da conta, ela produzirá um prejuízo adiante. Ou seja, quando ele não estiver estruturado, ou ela não estiver estruturada, a família perderá as suas bases e, por conseguinte, ele vai ter um problema na sua igreja. Ou seja, a pessoa que é sugada demais, a pessoa que se doa além da conta, é esse ponto aí, essa palavra é difícil, o irmão Haroldo utilizou. Equilíbrio é um lugar muito difícil. Nem tão pouco, nem tão longe. Achar esse ponto aí, a orientação é de quem? É o líder que vai dizer? E se o líder for um workaholic? E se o líder for um exagerado? A medida dele é o exagero. Agora eu não peguei. Workaholic é um viciado em trabalho. Que isso, hein? Cultura, hein? Tem muita gíria, já não é, irmão Haroldo? É verdade. Eu acrescentaria também que dentro da família, agora que já o assunto saiu apenas do casal e já estamos falando da família, a família também passa a ter demandas muito especiais e muito próprias, né? Primeiro os filhos. No caso tem uma filha, não é isso? Então aí já é um outro assunto que entra um outro componente, e esta criança ela precisa ser socializada dentro do seio da família, porque é ali que depois naturalmente haverá a escola, que vai ter uma extensão, mas o início todo é ali, então é uma dificuldade, mas mesmo que não acaba aí, porque essa criança cresce, os filhos crescem, depois casam, trazem mais gente para dentro da família. É verdade. Né? Os genros, né? As noras, né? Vem todo, e depois ainda vem os netos. Então, a família, ela toma outros modelos, outras formações. E todos esses modelos tendem a afastar, porque geram novas demandas, a afastar a relação dos cônjuges. Veja como é uma questão complexa que nós estamos tratando aqui. E deputado, aqui aproveitando a palavra do nosso pastor Josué Andrade, ele disse sobre as mensagens. É meu presidente da Convenção Batista Carioca. Ah, é? Ele deu muito oportuno aqui uma palavra sobre as mensagens que nós pastores estamos dando no púlpito. Eu tenho observado, pastor Josué, que às vezes, claro que não é a maioria, mas tem as mensagens revanchistas, competidoras. Cansei de ouvir isso, tá? Ele não está fazendo a obra com você, Deus vai colocar outro no lugar. Não se preocupe, Deus vai quebrar esse vaso. O que vai acontecer? A mensagem de Cristo não é essa, é a mensagem de conserto. Vai colocar outro no lugar do marido ou no lugar do ministro? Pois é. Aí, o povo de a irmã lá, amém. Amém, isso aí Deus está falando. Estou esperando, pastor. Pois é, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a igreja precisa despertar, não é a mensagem de Cristo, a mensagem de Cristo é de conserto, é de arrumar a casa e não destruir o lar. Essas mensagens, elas não são de Deus, elas não são bíblicas, elas não traz Cristo como centro. A mensagem de Cristo é que ela possa consertar a família, ajustar, como disse o deputado Haroldo, para que a pessoa sempre procure, no meio de tantos problemas que cria essas barreiras no casal, o casamento nunca passe pela mente de se divorciar. Vamos lutar para manter o casamento, vamos aprender agora nessa nova fase. E deputado, no meu caso, quando eu casei com a Flor, ela não me avisou que ia adotar 37 de uma vez, né? E agora nós estamos com 7 netinhos, deputado.
55 filhos. Agora, quer dizer, e eu tô tendo que me adaptar, eu sou jovem, a Flor é jovem, a gente está sempre em atividades, e a nossa prioridade, deputado, é a família. E a gente sempre, por exemplo, aí é custo, não tem jeito, às vezes a gente não quer gastar o dinheiro, vou levar, vai ter custo. Todos os lançamentos agora do Volta por Cima, eu tô levando todos os meus filhos. Tô levando todos. Onde vai? Agora, quinta-feira, amanhã, eu tô no Gregório, lá na Pacentar, tô levando 55 filhos, porque senão afasta. Você não tem comprou jeito. um ônibus, daqui a pouco comprou um metrô. Tem que ser o metrô. Né? Agora, quando a gente observa isso, uma das possibilidades, uma das linhas de raciocínio dentro desse assunto é uma questão de fuga. Alguém está fugindo de uma responsabilidade ou fugindo de encarar alguma coisa dentro de casa. Quando o cara é cristão, a mulher é cristã, é atividade na própria igreja, que bênção, menos mal. Quando não é uma atividade fora. Em alguns casos são atividades que levam tempo, que exigem atenção. E a questão toda é o seguinte: ficar quanto mais tempo fora de casa, para quem está querendo fugir de alguma coisa, melhor. Então a pessoa foge de casa assumindo responsabilidade fora. Isso é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o cara passa a vida inteira. Da vida inteira. Levantou um problema. Não é? Sério aí. E aí, companheiros? Se for por uma fuga, é complicado, porque essa pessoa, no caso, a nosso ouvinte aqui, ela precisaria buscar uma ajuda e através de um diálogo, primeiro com o cônjuge, né? Conversar. É preciso que haja talvez um profissional até, ou talvez o próprio pastor, o conselheiro dela, que ela pode chegar. Um psicólogo, talvez uma ajuda. Porque eu creio que é possível até quando talvez a ficha cai, por exemplo, através de um diálogo, ele vai pensar: não estou dando tempo à minha esposa, ou eu preciso dar mais tempo à minha esposa, ou ela talvez possa dizer assim, talvez eu possa me envolver mais, mas tudo isso com entendimento, porque em que ponto eles vão, como ela busca aqui um equilíbrio, ela quer saber como ela buscar um equilíbrio nessa situação. E esse profissional ou seu líder espiritual poderá, conversando com os dois, talvez ajudar nesse aspecto, que eu acho que é muito importante, porque ela está com o propósito de querer consertar e acertar essa situação que ela está buscando ajuda aqui. O que ocorre também, JR, é que a pessoa que vive dessa forma que você falou, né, se dedicando muito ao profissional ou à eclésia, seja qual for, ele acaba não percebendo que está perdendo a família, que está perdendo a sua esposa, e quando ele acorda pode ser tarde demais. Então é bom que todos os que estão nos ouvindo, que está vivendo esse momento de eu vivo muito em casa por causa eu vivo muito na rua, no trabalho, com os amigos ou no ministério, porque quando eu chego em casa é um inferno. É um inferno. Então eu prefiro ficar. Só que esse inferno que começou, na verdade ele começou com um fogo pequeno que não foi resolvido, e aí a chama foi se aumentando e virou um inferno. Mas quando chega lá na frente, ele vê que perder a família, igual alguns que... Eu tenho muito relacionamento com pessoas que nos procuram, nossos pastores, né? Que perde a família e depois fala assim: caramba, rapaz, eu não senti que eu estava perdendo a família, agora como é que eu faço para recuperar? É muito difícil de recuperar. Outro detalhe, daqui a pouco no outro retorno eu quero falar sobre os filhos, nesse ponto aí. Esse aspecto que envolve a fuga, ainda acrescentando aqui, a pessoa não assume a sua responsabilidade, foge da sua responsabilidade, foge do diálogo, da conversa, porque se a pessoa passa muito tempo fora de casa, também é uma sinalização de que ela não quer conversar sobre determinados assuntos. Então é uma presença pontual, não é? Pontual, ela tá ali naquele momento, tá ali naquele outro, em geral períodos alegres, etc, sem querer assumir ali alguns aspectos que podem estar ali, infelizmente ao longo dos anos colocados, escondidos, e um dia isso vai ter uma erupção, vai romper e vai criar uma dificuldade muitas vezes mais crítica e mais agressiva para ambos. Isso é muito complexo. O ouvinte de Santa Cruz dizendo o seguinte: olha, muitas vezes eu me sinto como essa ouvinte, deixada de lado e não conseguindo acompanhar o ritmo dele. Eu procuro entender e não atrapalhar o ministério dele, mas às vezes eu peço para ele dar um tempo, tirar um dia para nós e para as crianças que são pequenas e precisam da presença dele. É uma ouvinte numa situação similar a esta,
esta aqui com mais filhos, pedindo ao esposo, fica mais, tira um dia, fica aqui, vamos passear, sei lá o que ela fala com ele em relação a esse assunto. É um drama, companheiros, é um drama. A questão da... Desculpa. Não, pode ir, deputado. Pastor, tem precedência aqui. Pode falar. Tá bom. Quanto aos filhos que está sendo falado agora, outro ouvinte com mais filhos, ou esses filhos vão odiar falar de igreja, de ministérios, ou eles vão odiar casamento, né? Tem filhos que passam a odiar casamento, filhas que falam, não quero casar nunca, porque isso aqui que é casamento. O outro fala assim, eu não quero saber de altar de igreja, eu não quero saber de igreja, porque se a igreja destruiu o casamento do meu pai e da minha mãe, eu não quero saber. E aí eu fui no sepultamento nessa semana, que uma das irmãs, na hora do sepultamento do pastor, falou assim, eu quero reunir a igreja aqui para pedir perdão a esses filhos que tiveram que abrir mão do pai o tempo todo que ele estava no ministério. Conclusão, de, por exemplo, 8 filhos mais ou menos, 2 só estão na obra, todos os outros desviados. Quando eu retornei para casa, eu falei para minha esposa, mas às vezes a gente fica pensando, por que estão desviados? Mas por quê? Passaram a odiar a obra por causa do pai que amou muito a obra de Deus e esqueceu de dedicar à família. Filhos desviados. Eu quero, assim, o ponto que eu acho que, assim, importante desse ponto de equilíbrio que a gente está tentando passar para o ouvinte, e como a gente vai ouvindo os e-mails, né? Como a gente vê como é importante um programa como esse, né? Quantas pessoas estão ligadas agora, ávidos para ouvir algo que ela possa se apegar. E aqui o ouvinte deixa claro, ele nunca me leva. A gente não está dizendo aqui, pastor Sérgio, pro camarada em tudo que ele fizer levar e tá. Aqui às vezes a pessoa não quer. Ela é esposa de pastor, mas ela não é pastora. Às vezes não dá. Às vezes não dá. A gente entende tudo isso, mas nunca que é o problema. É um extremo, assim, bem extremo mesmo. Então o camarada não se preocupa, abandonou. E o problema todo é que antes estavam juntos. E você tocou num ponto que eu acho que para mim é primordial. O cara abrir mão da esposa dessa forma, uma hora ele vai se arrepender duramente. Duramente. E esposa, família, não é igual um objeto como nos dias de hoje, que é feito em série, que o camarada quebrou, vai ali, troca por outro, porque acabou a validade. Ministério não pode ser tratado dessa forma. Ministro não pode lidar com a família dessa forma. E aqui, deputado, eu quero aproveitar esse momento e declarar sobre a sua vida. Uma das razões que me fez se aproximar muito do senhor foi essa. Tantos anos, sou aí com a Evelise, tá aí a MK, tá aí a 93. Nós precisamos de pessoas que sejam referenciais de valores familiares para nós. Ouvinte dizendo, conheço um pastor que está sugando o diácono, olha aí, não se importa se mora longe, ele faz pressão e diz que vai mandar para o banco da igreja. A esposa e a família estão todos em segundo plano. Outro ouvinte, meu marido também é cantor, já o conheci assim. E quando nos casamos, saberia que ele não iria abrir mão desse ministério que Deus entregou a ele. Mas eu também me posicionei, disse que eu iria com ele em todos os eventos, mesmo porque Deus não me colocou na vida dele, nem ele na minha vida para atrapalhar. E sim para somar, é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes aqui, também trazendo a sua opinião sobre esse assunto. Só para puxar um outro tema aqui dentro desse aspecto aqui, porque o que acontece aqui? O ouvinte de Nilópolis, ela conta o seguinte, na minha opinião, as igrejas precisam ajudar os casais nesse aspecto. Aqui em casa, temos enfrentado sérios problemas com relação a isso. Ela conta a experiência dela, que ilustra muito aqui. Meu marido vive na correria, chega do trabalho às 18, come, toma banho e vai para a igreja. Quando chega às 22, as crianças já estão dormindo. A comunicação fica comprometida, porque às vezes não dá tempo de conversar. Outro dia ele viajou. Eu estava aguardando para levar as crianças na escola. Quando liguei para ele, ele me falou que tinha me avisado da viagem há 2 semanas e eu não lembrava. Para vocês terem e verem como estamos precisando de ajuda, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Muita gente vivendo essa dificuldade hoje. Realmente, hoje a família moderna, como falou o doutor Haroldo há pouco aqui, que a gente vive na globalização, a correria, o estresse, a internet, até a comunicação hoje fica mais complicada.
É mister que a gente reavalie e pense em nível de família, de convívio de família, convívio na igreja, porque como essa ouvinte aqui também está querendo buscar um equilíbrio, em muitas famílias, em muitos casais também é mister buscar esse equilíbrio, né? Ou seja, qual é a nossa participação na igreja, como temos participado, qual tem sido a nossa participação em família, em convívio, em comunhão de família. Porque nessa busca desse equilíbrio, a gente vai encontrar aí talvez uma eficiência, tanto na participação da igreja, quanto na participação junto à família, na comunhão da família. Como essa busca do equilíbrio, porque a palavra de Deus diz, o JR mencionou bem aqui, quando falou da fuga, porque às vezes por fuga, a pessoa às vezes quer se dedicar lá porque não quer o compromisso com a família, ou quer se afastar da família, ficar ausente da família, e se envolve na atividade da igreja, mas deixando a família. Por outro lado, pode acontecer o inverso também, às vezes envolve muito com a família e também deixa a atividade da igreja. Por isso que é mistério um equilíbrio aí, e você buscar a Deus a direção, a ajuda naturalmente do pastor, de profissionais que possam ajudar e dar conselhos para esse equilíbrio aí. Eu falando de fuga, aí eu seria um pouco mais radical. Eu acho que quando a fuga é porque há insatisfação na situação anterior. Porque ele está fugindo de alguma coisa que não lhe agrada, né? Então está faltando realmente algo mais, que não é simplesmente a dedicação ao trabalho, etc. Está faltando talvez amor, está faltando alguma questão aí. E, deputado, deixa eu só me defender aqui, porque o ouvinte mandou, o pastor suga o diácono, e isso acontece demais, e às vezes só o pastor que leva a culpa, às vezes o diácono passa uma informação que não é verdade, e eu tá aqui o Brunão, que é o batera da banda, a gente veio conversando no carro hoje, Brunão, me defende aí, porque também o pessoal assiste aqui pela câmera, e a gente veio conversando, dizendo o seguinte, olha, agora a obra cresceu, né, deputado? A gente tem que carregar a banda. Aí nós estamos há um ano assim, e eu falei assim, agora a gente tem que se preocupar em ter mais um outro carro aí, para começar a levar as esposas, que daqui a pouco vão me culpar. Aí o Brunão, não, hoje mesmo a gente vai conversar isso. Então o pessoal da banda da Flor que tá escutando aí, nós vamos resolver esse problema hoje. Vou perguntar uma coisa aqui, essa perspectiva dos nossos cultos, ela teve uma mudança ao longo desses últimos 20, 30 anos, né? Dos anos 70 para cá, especialmente, o crescimento da igreja e de uma linha específica onde você tinha anteriormente cultos dominicais e às vezes 1 ou 2 cultos por semana. Então, teoricamente, o compromisso do obreiro era, vamos dar um exemplo aqui, uma terça, uma quinta, domingo, eventualmente um sábado numa ação específica. Isso na maioria dos casos. Exceções A, B e C, evidentemente que sempre existiram. Mas de uns anos para cá, houve um crescimento do número de cultos. Então, hoje você tem igrejas com atividades diárias. E durante o dia e durante a noite. Então você tem de manhã, à tarde e à noite. Obviamente, quando se abre as portas da igreja, necessita de um grupo de pessoas para servir, para trabalhar em prol desses objetivos que aí estão apresentados. Esse tipo de mudança, que tipo de impacto isso gerou neste assunto aqui? Tá certo? O que mudou neste assunto aqui, este tipo de modelo de cultos que nós temos hoje, que não estou dizendo nem que estão certos nem que estão errados, estou só analisando para identificar, para ver o seguinte, olha, muito bem, nós tínhamos 2 cultos, nós temos 10 irmãos, nós temos 4 cultos, nós temos que ter 20 irmãos, nós temos 8 cultos, e aí vai a multiplicação. Só que, por um lado, aumentamos o número de cultos, e por outro lado, talvez não tenhamos aumentado o número de obreiros ou não tenhamos equilibrado isso aí. Sei, estou perguntando a vocês. Deixa eu colocar uma questão nisso tudo aí que pode até estar um pouco fora, mas que é fundamental. Primeiro, é o fato de que a igreja, basicamente, ela opera com voluntários. Essa é a realidade. Mas, na medida em que o ministério cresce, na medida em que as demandas por atividades como essas, de vigilância, de segurança na porta da igreja, que precisa ter, porque ali se reúne um grupo, se reúne uma massa, então o que acontece? Aí já há necessidade de profissionalizar uma série de funções e de remunerar certas funções. Aí se estabelece um certo espaço para conflito. Por quê? Por que essa função é
é profissional, porque que essa não é. Eu vivi muito isso na minha igreja, uma igreja grande, em que nós tínhamos atividades realmente que tinham que ser remuneradas e outras que eram atividades da igreja que são voluntariado. E existiam esses conflitos. Então, essa é uma questão que tem que ser colocada no meu entendimento, JR, nessa sua, na sua colocação muito oportuna. Né? Funcionou bem. Quanto aos cultos que você, JR, falou aí, a verdade é que nós vemos um trabalho, uma necessidade, um desejo, melhor, um desejo de lideranças fazer da sua igreja uma igreja de porta aberta eterna, né? Eles abrem 6 horas da manhã e fecham 10 horas da noite, e aí é o que você falou, eles têm que fabricar, né? Eu acho que a palavra certa é essa, fabricar obreiros, que o cara de segunda a segunda, uma igreja aberta, desde 7 horas da manhã até 10 horas da noite, tem que fabricar obreiros. Ou, se não fabrica o obreiro, tu vai sacrificar quem tem. Sacrifica quem tem. Eu não vejo uma necessidade, e claro que eu posso ser criticado por esta palavra, mas eu não vejo a necessidade de ter uma igreja aberta de 7 horas da manhã às 10 horas da noite, e às vezes nós passamos em frente a essas igrejas, muitas vezes vazia, mas o obreiro está na porta. Então eu não vejo muita necessidade disso. Isso está sacrificando o obreiro que fica ali, né? Como o deputado falou, muitas vezes é o obreiro voluntário que está debaixo de uma suposta ameaça. Se você não ficar, tu vai perder sua função, e o cara quer crescer ministerialmente, acaba ficando. Motivação errada. Motivação errada. Motivação do líder ao convocar alguém, motivação errada daquele que serve. Eu estou procurando palavras para colocar. A demanda espiritual, a necessidade, a busca, ela não tem hora. Às vezes a igreja está aberta e só tem uma pessoa lá dentro, está vazia, mas está prestando uma assistência espiritual, uma pessoa que precisa. Então essa é outra questão de equilíbrio. Claro. Bom, já que o pastor Sérgio colocou aí, vamos lá. Eu não posso achar, pastor Sérgio, que a minha visão é a perfeita. Eu acho que cada um tem um chamado específico, entendeu? Na minha função como pastor, e lá eu tenho que tomar minhas decisões, eu tenho culto uma vez por semana, nos dias de segunda a sexta, quarta-feira, e no final de semana, sábado e domingo. Igual na nossa igreja. Mas eu não posso achar que, dentro do que o deputado falou, que essa demanda, que ela é enorme, a minha chamada é diferente, né? As pessoas dizem para mim, pastor, o senhor vai na favela sem problema, eu já não vou. Eu não posso achar, porque eu vou na favela no meio do tráfico de drogas, que o cara aqui não vai, que eu sou faço mais coisa que ele. Então existem as igrejas que foram chamadas para fazer esse trabalho. Agora, eu acho que o ponto principal é a pergunta do JR, o modelo. Se o camarada acredita nessa chamada desse modelo, ele vai ter que capacitar pessoas, profissionalizando, porque virou um trabalho, nesse caso, não voluntário. Modelo ou motivação errada. E aqui está o pastor que é presidente de uma convenção para falar, né? Porque quando a motivação é errada, é isso aí, na verdade. A motivação estraga tudo. Ou ela acerta ou ela estraga. Considerando também que cada denominação tem o seu estilo de culto e de frequência e de chamamento também, né, no seu trabalho de marketing para as suas reuniões. E nós vemos hoje um trabalho envolvendo muitas igrejas que trabalham com pequenos grupos, por exemplo, né, que já tem envolvimento durante a semana. Tem os cultos dominicais, tem os cultos durante a semana. Agora, tem igrejas que, pela sua natureza, ela tem lá uma frequência para um momento do culto, uma vez por semana e mais às vezes até 2 vezes ou 3 vezes por dia, dependendo da denominação, e que realmente envolvem. Agora, dentro da no caso das denominações mais tradicionais, nós temos uma certa estrutura para os cultos, a escola bíblica dominical, geralmente tradicional, no meio, pelo menos no nosso meio batista, né? Nós temos os pequenos grupos, igrejas trabalhando com pequenos grupos, que reúnem-se em família. E eu creio que com isso você consegue alimentar e dar a doutrina, o ensinamento bíblico, de uma forma eficaz
e que você talvez dentro de um programa bem elaborado pela igreja, você não cause estresse nas pessoas que participam, e você dá oportunidade também para que todos participem sem esse estresse do dia a dia. É né? essa adequação que me parece ser um dos pontos principais que gera o equilíbrio. Ou seja, nós temos um modelo aqui na nossa igreja na nossa igreja nós reunimos diariamente. Então nós temos um culto todas as noites. Nós temos que ter alguém na recepção para acolher os irmãos, nós temos que ter uma banda, ou um órgão, uma organista, um violão, entendeu? Um sujeito, pelo menos um músico, um instrumentista ali, um instrumentista. Nós temos que ter alguém que prega, não é isso? Alguém que prega. Precisamos ter alguém para fazer X, Y. Aí nós juntamos as mãos aqui e falamos assim, nós temos que ter todo dia 10. Esse 10. Então, esse 10, que é o A1, esse A1 vai ter que estar todos os dias aqui. Então, você imagina bem, todos os dias, não dá. Então, nós temos que ter quantos? Nós temos que ter o seguinte, são 7 dias, nós temos que ter 70. Não, 70 não, nós temos culto à tarde agora. 140. E aí nós vamos multiplicando o número de obreiros. Por quê? Porque se não for planejado, vai sacrificar. E se a pessoa estiver com motivação errada, não adiantará nada. É o mesmo que doar todos os seus bens sem amor. De nada me adiantaria, disse o apóstolo Paulo. Ou seja, se a motivação for, não, eu quero conseguir um cargo, eu quero crescer, eu não quero abrir mão aqui da minha vaga, porque eu adoro um cargo, eu adoro um espaço. Se a motivação for essa, é um equívoco, não vai chegar a lugar algum. E aí gera o quê? Desequilíbrio do indivíduo, que gera o desequilíbrio dentro de casa, que gera o desequilíbrio na própria igreja. É uma ação que vai puxando outra ação, e me parece que nós temos aqui, nós temos a responsabilidade de pensar esse assunto, conforme vocês desenvolveram aqui, para ajudar. Cada igreja tem o seu modelo, cada igreja tem o seu estilo. Que bênção, temos igreja funcionando todos os dias. Que bênção extraordinária. E é necessário que haja uma adequação dessa estrutura. Se haverá pessoas que, se nós vamos ter ali pessoas contratadas que deixaram de desenvolver o trabalho voluntário para ser o trabalho remunerado. Olha aqui, está remunerado aqui. Agora, se um outro faz a mesma coisa e não gera a crise. Quer dizer, eu faço a mesma coisa que o outro, e o outro ganha e eu não ganho. Por que? Aí é uma questão de adaptação. Cada igreja tem o seu discurso e precisa se ajustar e prestar contas disso aí. Algum acréscimo, companheiros, para nós encerrarmos aqui nesse ponto, ou está aí de bom tamanho? Só essa colocação da motivação, e quando eu falei das igrejas de 7 às 10, eu estou falando realmente que se a igreja está aberta de 7 a 10 em detrimento da alma que está necessitada, puxa, é louvável, claro que é louvável, mas quando se abre com outra motivação para ficar ali sacrificando, né? Eu acho que não é onde eu coloquei que eu não concordo, né? Muito bem, muito obrigado aqui aos companheiros participando aqui do nosso debate 93 de hoje. Resultado final da pesquisa. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles conhecem alguém que diz que o cônjuge o troca pelo ministério. A gente encerra por telefone com 74% dos nossos ouvintes afirmando que conhecem, e pelo nosso site também subiu aí, foi para 57%. Meu pai do céu, pois não. Vamos lá, eu tenho uma palavra-chave aqui, a promoção palavra-chave Amo Você, que você sabe que no mês de junho a palavra-chave aí vai sortear um casal toda sexta-feira para poder tomar um café da manhã aí muito especial com William Nascimento, além de ganhar 2 tablets, uma cesta de café da manhã e uma de chocolate. Você sabe como é que funciona, você escuta aqui, acompanha a nossa programação, encontra a palavra-chave através das nossas 3 dicas, liga para 24610093 e se cadastra lá. Então, o primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em 1 João 4,16. 1 João 4,16, esse é o primeiro de hoje, versão Almeida Revista. Marcela voltará já, porque daqui a pouquinho ela vai apresentar a síntese do jogo de ontem. Ela agora também faz comentários esportivos bem espontâneos. Vai ser já aqui no Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. É gol. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Brasil! Temos conversado ao longo dessas últimas semanas sobre a Copa do Mundo, dizendo que a Copa que a gente quer, a Copa dos nossos sonhos, ela não acaba em um mês, ela não dura apenas um mês. É essa luta grande que a gente precisa ter no país o tempo inteiro contra tudo aquilo que não faz bem para o próximo. Por exemplo, um gol contra como o de hoje. Gol contra. Brasil!
Gol contra de hoje é o seguinte: uma criança de 7 anos foi ferida com um tiro de raspão no pescoço nessa terça em Fortaleza, próximo ao local onde ocorreu a FIFA Fan Fest. De acordo com a polícia militar, houve uma troca de tiros no local e o garoto foi atingido por uma bala perdida. O tiroteio ocasionou um corre-corre, você imagina bem, tumulto generalizado, mas não houve registro de pessoas feridas além do garoto baleado. A criança foi levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital Instituto Dr. José Frota. O garoto passa bem e não corre riscos. A polícia faz buscas pelos autores dos disparos. Até a madrugada desta quarta, ninguém havia sido preso. A polícia diz que fará uso de câmeras de segurança espalhadas na praia de Iracema para tentar identificar os autores. É um gol contra, minha gente, no meio dessa agitação, dessa festa toda. Tiro de raspão não é o único lugar do país que houve isso, mas é um registro de um episódio acontecido em Fortaleza. Que pensam os companheiros sobre esse aspecto? Nós temos visto aí que o crime organizado, o B paralelo, ele tem tomado a maioria dos nossos estados. E um evento como a Copa do Mundo, evento que nós temos visto na televisão aí, cada local que tem o seu estádio de jogos para a Copa lotados, e aí um evento desse como o FIFA Fan Fest, na verdade são eventos que precisam ser mais planejados na área de segurança. E aí milhares de pessoas com um número reduzido de segurança, porque os policiais são reduzidos, eles estão preocupados, na verdade, da maioria das vezes, com as manifestações que estão acontecendo e as festas no entorno dos estádios. Isso né? aí. E aí Maracanã hoje aqui, por exemplo, o entorno dos estádios aqui tem mais policial que gente. Então, aí impressionante, impressionante. Aí em Copacabana, na FanFest, lá deve ter um reduzido. Mas o aspecto que se coloca aí, tem que ser levado em conta, é que a FanFest tem um espaço aberto normalmente. Né? Você não tem controle de quem está frequentando. Então, aí pode acontecer realmente essas coisas, que é um tremendo gol contra realmente. Com certeza. E também considerando que o apelo que tem sido feito para a população dar a sua contribuição, porque nós estamos recebendo pessoas do mundo inteiro. E eu acho que cada brasileiro nesse momento, procurando onde você está no seu lazer, naquele momento ali, quando você está à beira do estádio, enfim, que você dê a sua contribuição, porque na verdade todo ajuntamento, se não houver um equilíbrio por parte de todos aqueles que se reúnem ali, enfim, pode acontecer algumas coisas como essa aqui, talvez uma discussão, uma briga, uma bala perdida, alguma coisa que vá colocar um transtorno, talvez a polícia tendo que chegar e agir e também trazer conflitos e ferimentos e, enfim, acidentes dentro deste momento dos encontros aí. Tem gol contra, mas também tem golaço. Olha aí, minha gente, um bebê de 7 meses teve a vida salva graças ao nosso Deus Pai, que usou 2 pessoas, 2 policiais que agiram muito rápido. Isso aconteceu em Santa Catarina. No último sábado, um casal entrou em um posto da Polícia Militar no centro da cidade com a filha nos braços e solicitou auxílio dos policiais. A menina estava desacordada, roxa e com obstrução de vias aéreas. Imediatamente, o cabo Carlos Ferreira e o soldado Rodrigo Santos iniciaram os procedimentos de primeiros socorros, além de entrar em contato com o Hospital Regional de Araranguá, para onde o bebê foi levado com urgência. Ao chegar ao pronto-socorro, uma equipe formada por um clínico geral, uma pediatra, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem aguardava pela criança, que já havia recuperado os sinais vitais e estava consciente e orientada. O bebê segue em observação no hospital, mas não corre risco de morte. Os pais da criança são moradores de Porto Alegre e estão visitando parentes em Arroio da Silva. Os policiais do batalhão da Polícia Militar do Arroio não souberam informar o que causou um mal súbito no bebê, mas foram ali, imagina bem o desespero dos pais, uma criancinha no colo, e a referência para eles, policiais, como referência de socorro, de ajuda, de momento desesperador, de um porto seguro onde eles podiam estar, e pela graça de Deus foram ajudados. Quero ouvi-los também. Sem dúvida, eu entendo que é um golaço que mostra realmente uma outra face que normalmente hoje nós estamos vendo a polícia
as autoridades, né, terem a sua imagem tão degradada, né, tão destruída, desconstruída, e nós vemos que não, que são pessoas, que um soldado e um cabo, porque são preparadas, evidentemente, no quartel, na formação para aquelas funções, preparados em primeiros socorros, e aplicaram as técnicas, e essas técnicas deram resultado, uma vida foi salva, e está tudo bem, foi um golaço. Parabéns aí também, eu quero ressaltar, porque na hora de falar mal, muita gente fala, na hora de falar bem, poucos falam. Parabéns ao 93 FM, que é um pediatra, um técnico de enfermagem, policiais, então todos os trabalhadores inerentes à área salvaram aí, é o seu papel, parabéns mesmo, bato palma para vocês. E a imprensa, eu quero deixar bem claro aqui que a imprensa muitas vezes busca furo de reportagem em cima das falhas, né, de policiais como tem acontecido, mas esquece às vezes de focar o bom trabalho dos policiais, como foi focado esse daqui. E assim, os nossos policiais, eu digo isso como policial, os nossos policiais, eles são bem treinados para efetuar esses trabalhos, e assim, nós temos efetuado esse trabalho em todo o Rio de Janeiro também, mas pouco se aparece, porque a imprensa está mais preocupada no furo da reportagem, das críticas e das más ocorrências. Há de se destacar também o empenho da polícia, as forças de segurança do nosso país para ajudar a Copa e esse evento tão importante, e também voluntários que têm se colocado à disposição para trabalhar e ajudar. Eu estou vendo uma movimentação muito grande no país, a gente tem que elogiar isso. Foi realmente um golaço, e que a polícia está de parabéns, os voluntários estão de parabéns, é isso que estão ajudando. O nosso povo é um povo que acolhe, né, com carinho, com amor, com muito respeito, com muita festa. Eu tenho testemunhado isso. Hoje mesmo eu vi uma cena curiosíssima, 4 chilenos mochileiros, entendeu? Aquelas mochilas grandes nas costas, e estava atrás deles observando, andando e observando. Eles pararam, aí veio um grupo de pessoas imediatamente pedindo uma informação, saiu, daqui a pouquinho, viva o Chile! Aí, Chile, e tal. Aí daqui a pouquinho passa um carro e o camarada do carro, viva o Chile! Eu fico imaginando, rapaz, você num país estranho, né, que não é a sua casa, e as pessoas gritarem o nome do seu país, que é uma forma muito especial. Realmente o nosso povo é um povo extraordinário. Marcela, a síntese do jogo de ontem, vou colocar aqui para que o nosso ouvinte acompanhe. Samuel Sanches cantando Tu necessitas de amor. Tu amor necessita México. Tu amor necessitas México. Olha aí, o Samuel Sanches tem uma voz, ele parece, sabe quem? Escuta só pra você ver com quem ele parece essa voz, ó. A Rosane gosta, ó. Dale fe y esperanza a mi país, ilumina, Señora, México. Ei, Marcela, parece com quem? Rosane, parece com quem, Rosane? Por enquanto ainda tô tentando descobrir, você já vai pensando aí, vai ver o jogo de ontem. Então, da minha profundidade futebolística, eu destaco logo que jogo sem gol, sem poder gritar gol, é muito ruim. E, enfim, seleção brasileira na armação de jogo deixou a desejar. A gente não se via ataque ali, vamos combinar aqui. O Fred, mais uma vez, eu falei que ontem, espero que ele apareça. Ele não apareceu, ao contrário, quando foi substituído, parece que a seleção ganhou Você acha que não, pastor? Eu achei. Desculpa, JR, mas o Fred não tá sendo acionado, não estão tocando a bola pra ele, isso tá sendo pivô, que isso? Né, pastor? Mas tem que tocar a bola pra ele. Eu soube, o Neymar é bom, mas foi fominha ontem. O que eu soube é que o Fred comprou ingresso especial, tá assistindo o jogo de dentro do campo, é o que eu soube. É o que me falaram. Tira o Daniel Alves, põe o Maicon, por favor. Vou fazer a defesa. O seu tricolor. O negócio é complicado. E eu disse o que sobre o Oscar ontem? Você falou que o Oscar vai arrebentar, o que eu disse? Não, eu falei, faço votos que o Oscar jogue bem como ele jogou no primeiro. Gastou tudo no outro dia. Gastou tudo no outro dia. Ontem foi outra estrela. O negócio estava complicado. E sejamos justos, Guilhermo Ochoa foi o grande nome do jogo de ontem. O cara agarrou todo. Sim, Ochoa.
Infelizmente. O goleiro chileno realmente fez diferença e isso ele aliviou a nossa barra. Foi o mexicano, vamos deixar o chileno. Mexicano, isso mesmo. Ele aliviou a nossa barra e realmente foi assim pra gente. Segurou muito, agarrou demais, né? Agarrou demais. Foi um jogo pra eles, uma vitória, né? Um empate pra eles foi uma vitória. Hoje nós vamos orar por Honduras. Vamos orar por Honduras. O que houve? Tá rindo? Não, todo dia nós estamos orando por um país da Copa. Ontem foi quem? Nós oramos por quem ontem? Austrália. Se eu perguntar mais, vai dificultar, né? O outro dia foram 4, né? No dia anterior foram 4 países, né? Eu sei que teve Irã, eu lembro do Irã. Muito bem, nós vamos retornar já, porque nós vamos orar por Honduras, especialmente por Honduras. Hoje vai ser alvo da nossa oração durante a Copa. A oração é gol e nós vamos estar orando hoje por Honduras, minha gente. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos de volta e amanhã nós vamos estar recebendo aqui os nossos queridos adolescentes que nos ajudam aqui com um debate especialíssimo, conversando sobre assuntos que tem tudo a ver com a comunicação, com o que eles estão vendo sobre a igreja, sobre relacionamento, família, casamento, namoro. Jesus toma conta. É amanhã, minha gente, amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo, é feriado, mas estaremos aqui com a graça de Deus. Irmão Harold, agradecendo aqui aos nossos companheiros ao vivo aqui no nosso debate 93 de hoje e também aos nossos maravilhosos ouvintes. E hoje o meu agradecimento tem um toque especial e também uma despedida por um período, nesse período das eleições, que não é permitido que candidato fique usando a grade da rádio, da televisão nesse período. A minha convenção será a do PSD 55, será no sábado, então a partir de sábado, domingo, já não estarei mais na grade da rádio. Vou ficar com muita saudade aqui do debate, muita saudade do informativo, dos espaços social, missionário, né? E de cidadania, enfim, mas a lei é a lei, temos que cumprir a lei. Então eu agradeço e peço as orações de todos os meus irmãos para que essa minha trajetória até o dia 6 de outubro, quando estarei de volta à grade da rádio, seja uma trajetória feita em paz e segundo a vontade de Deus, porque Deus é que está no controle da minha vida, como está no controle das nossas vidas, de maneiras que é o que eu peço, orações nesse sentido. Outra questão que eu queria colocar, estamos hoje aqui com o pastor Josué, é o presidente da Convenção Batista Carioca, o meu presidente, e tem a reunião nessa semana que ele vai falar rapidinho na hora que for se despedir, agora em seguida, sobre a Convenção Batista Carioca, né? Que está ocorrendo agora lá em Vargem Pequena. Isso. Ele vai falar. Com muita alegria, JR, doutor Haroldo Oliveira, os pastores da nossa seção carioca da Ordem, nós temos a nossa Ordem Batista do Brasil e cada estado tem a sua seção. A seção carioca, no caso Carioca, estará se reunindo em nossa igreja sábado, café da manhã 8h30, e depois teremos um encontro e vamos decidir ali algo interessante sobre acolhimento ou não de pastoras na nossa seção da Ordem Carioca. Será um momento singular. Eu convido os colegas pastores da nossa Convenção Batista Carioca para comparecer sábado em nossa igreja Batista de Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 19.056. Muito bem, obrigado, pastor, pela presença do senhor aqui entre nós. Pastor Sérgio, muito obrigado, um forte abraço, querido. Obrigado, JR, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui na rádio, dando a minha participação no debate e convidar todos. Hoje nós estamos lá no nosso culto do inverno quente, é um trabalho de avivamento que nós temos hoje à noite na Catedral Metodista Ebenezer, junto com o Ministério Sai da Tenda. Estamos lá hoje às 19h30. Pastor Anderson do Carmo, um grande abraço, querido. Abraço, JR, quero agradecer aqui ao Harold, mais uma vez, deputado, à Rádio 93 pelo apoio ao Pré-Sim, foi um sucesso. Niterói abraçou, as 4 noites hiperlotadas, a rua foi tomada. O pastor Carlos Costa ontem não acreditou no que viu. 10 da noite, o povo lá feliz. Eu quero agradecer, e hoje vai ser o culto da celebração lá na Cidade do Fogo. Quero agradecer toda a cidade de Niterói pela grande força nesses 4 dias do Pré-Sim, e também agradecer as igrejas que estão abraçando o novo CD da Flor de Lis, A Volta por Cima. Amanhã começa a série de lançamentos que virão aí pelo Rio. Vocês
Vocês fiquem antenados na 93 que vão saber. Amanhã começa lá no Apacentar com o pastor Marcos Gregório. Um beijo pra Neinha, pra minha sogrinha, dona Carmosina, minha esposa, meus 55 filhos. Muito bem, e os 7 netos? Ai, tô com saudade do meu Miguelzinho já. Olha aí, Deus abençoe essa turma maravilhosa. De todos. Saudade de todos. É porque se vê agora, tá um xodó lá em casa, mas é verdade. Quero me corrigir. De todos. Muito bem. Palavras sobre esse assunto. Muito obrigado aos nossos companheiros, aos nossos debatedores. Obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes, ao nosso irmão Harold. A palavra de carinho, de encorajamento de todos nós, na certeza de mais uma batalha ser vencida com a graça e a bênção do nosso Deus e Pai. Nós vamos orar juntos agora, companheiros. Vou pedir ao pastor Sérgio para orar conosco. Vamos orar por todo esse assunto sobre o qual discutimos hoje aqui. Necessidade de existência de equilíbrio como fundamental e foi reiteradamente aqui dito e repetido. Vamos também orar pela vida dos nossos ouvintes, pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, pelos assuntos mencionados posteriormente aqui, agradecendo a bênção de Deus, e vamos orar por Honduras. Honduras é uma palavra de origem espanhola que significa profundezas. E aí a referência é que se faz as águas profundas do litoral sul do país. Segundo a ONG Conselho Cidadão pela Seguridade Social Pública e Justiça Penal, a cidade hondurenha de San Pedro Sula é a mais violenta do mundo. Mais violenta do mundo. Honduras é o terceiro país mais pobre da região da América Central e Caribe, atrás apenas do Haiti, que é o mais pobre, e da Guatemala. Vamos orar também por Honduras e vamos pedir a bênção de Deus sobre todo o povo do Senhor espalhado naquele país, Honduras. Nós queremos louvar o teu nome, e mais um dia que nós podemos estar em tua presença, nos reunimos nesta rádio tão abençoada para poder orientar cada dia de debate, uma pessoa que manda um e-mail, às vezes desesperador, e a tua filha hoje pediu essa orientação. Eu quero pedir que o teu espírito convença o seu esposo, meu Deus, de tudo que ele tem feito e que não tem agradado, e que ele ache um ponto de equilíbrio para não trazer prejuízos para sua família. Nós queremos te agradecer ainda por tudo que o Senhor tem feito, como na vida desta criança, que mesmo ferida por uma bala, o Senhor poupou a vida desta criança. Pedimos ao Senhor que dê uma recuperação muito abençoadora, para que ela logo saia desse hospital. Tome nas tuas mãos, meu Deus, os nossos policiais que estão em evidência todos os dias, e principalmente nesta época da Copa. O Senhor dê sabedoria a cada um deles, a todos os comandantes e batalhões, para que tenhamos um mês muito, muito tranquilo. Meu Deus, e o teu nome seja louvado. Levante esses policiais que te conhecem para pregar o teu nome naquele lugar. Tome a nossa saúde, a nossa educação. Meu Deus, toma este momento que nós vamos entrar daqui a pouco dentro da área da política. O Senhor é aquele que pode escolher quem vai colocar ali dentro e nos abençoar. Agora, Pai, colocamos Honduras em tuas mãos, esse país que teu filho agora descreveu aqui como é, como está. Tu és o Deus do universo, e o Senhor pode muito bem levantar pessoas para falar do teu amor naquele lugar e acabar com essa violência, com esta extrema pobreza. Tu és o Senhor que dá vida, tu és o Senhor que edifica, tu és o Senhor que enriquece, tu és o Senhor que exalta, e tudo está em tuas mãos. Nós te entregamos. Agora toma o nosso retorno para os nossos lares. Livra-nos de todo mal, dos crimes de sangue e dos homens sanguinários. Meu Deus, e continue dando uma programação abençoadora nesse lugar. Assim oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Joven, que bien hiciste, joven, al entregar tu alma, tu vida y corazón. Joven, que bien hiciste, joven, tu vida es apreciada por Cristo mi Señor. Eres como la flor temprana que todas las mañanas la riega mi Señor. Riega con bendiciones que desde
Você acabou de ouvir Debate 93.